Boa noite, esse é mais um episódio do podcast Elas Ensina. Boa noite, Dani. Boa noite, boa noite, boa noite. Nossa irmãzinha já voltou, Nanda? Ainda não, tá cuidando de Vicky. Logo, logo ela vai estar de volta. Logo, logo, Gabi Agora me tá de diga uma coisa, volta. Tá uma com licencinha, mas ela certeza. não vai aguentar. Daqui a pouco ela tá aqui com a gente de novo. Daqui a pouco ela tá aí de novo. Agora me diga uma coisa, quem é o nosso convidado de hoje? Verão chegando, todo mundo querendo ficar no shape. A gente trouxe para vocês o cirurgião plástico Dr. Felipe Barbosa. Seja bem-vindo, doutor. Tudo bom, gente? Boa noite. Boa noite, Dani. Tudo bom? Nanda, obrigado Noite. pelo convite. Boa noite. Eu já vou me convidar Boa para o noite, próximo doutor. podcast com as três juntas, viu? Tá faltando, Com viu? certeza. Quando o Gabi voltar, você já volta também, que a gente já vai tirar outras dúvidas, né, Dani? Outras Eu dicas, acho que vai ser ótimo. com certeza, Gabriele vai voltar, com certeza, com muitas dúvidas e querendo fazer muita coisa. Isso eu tenho Fechado. dúvida. Ela já não gosta de uma cirurgiazinha, né? Pois é, Pois. Então, doutor, agora vai vir com tudo. já vou começar falando de um procedimento que tá bombando, o Morpheus. É assim que fala? Morpheus? É Morpheus. Explica pra gente como é que ele funciona, qualquer pessoa pode fazer, ele é considerado um procedimento cirúrgico? Na verdade, o Morpheus ele é um tratamento para flacidez de pele. Tem diversos tratamentos no mercado. Eu gosto de falar da seguinte forma que tudo que tem tratamento demais é porque nenhum deles é sensacional. Porque se tivesse um que fosse muito bom, os outros cairiam por terra, né? Então tem diversas formas de tratamento de bioestímulo de colágeno. Tem os injetáveis, como Sculptra, Radiesse, tem peelings, lasers. O Morpheus ele é um microagulhamento. Só que o que é o bacana do Morpheus? Ele associa duas técnicas. Um microagulhamento, que são pequenas perfurações de pele, com uma energia que é a radiofrequência. Então ele consegue dar uma retração de pele superior à média dos tratamentos. Não é cirúrgico, não dá corte, não dá ponto. Mas por causa dessa energia, para dar conforto para a paciente, é recomendável fazer uma sedação leve, para que a gente faça o procedimento com tranquilidade e segurança e a paciente volte para casa em paz depois. No mesmo dia vai pra casa. Sim. Compara como se fosse uma endoscopia, por exemplo, né? Você usa uma sedação para dar conforto, faz o procedimento, que é colocar um tubo, né, na garganta para ver o estômago por dentro, né, o corpo por dentro, mas o paciente ele não lembra, induz amnésia e dá conforto. O Morpheus é algo parecido. Então a gente sugere fazer uma sedação leve para o procedimento ser mais confortável e a gente poder dar uma entrega de bioestímulo de colágeno melhor. Ótimo. Doutor, quem tem lipedema pode realizar Morpheus? E esse procedimento ajuda a tratar e resolver o problema? Ele faz parte de um contexto de um tratamento mais amplo. O lipedema hoje é considerado como uma doença, o que é bom, porque tinha muita gente que antes não sabia o que era o lipedema e os tratamentos poderiam ser insuficientes. Hoje a gente consegue direcionar um pouquinho melhor os pacientes rotulando como lipedema e entender de que é uma doença crônica e de tratamento multidisciplinar. A cirurgia plástica ela entra num contexto, junto com o dermatologista, junto com o nutricionista, junto com o endócrino, junto com o cirurgião vascular, né? E no contexto do tratamento da pele, o Morpheus é um dos tratamentos que pode ser associado. Do lado da nossa parte da cirurgia, o que a gente faz é uma lipoaspiração, que é um tratamento cirúrgico, para tirar o excesso de gordura e melhorar o contorno daquela região. Só que quando a gente faz a lipoaspiração, bem intencionado para dar o melhor contorno, a gente perde uma das funções da gordura, que é a sustentação da pele. Então não é incomum a paciente reclamar de flacidez após a lipoaspiração. Entendi. Aí você entra com tecnologias para retração de pele. O Morpheus é um tratamento bem interessante para ser associado ao tratamento do lipedema. Então ele é associado. Isso. Sozinho Sozinho não resolve. Não consegue. Porque a doença por si só é uma doença da gordura. E o Morpheus, ele trata a pele. Existe um modo do Morpheus que ele faz uma agulhazinha um pouquinho mais profunda e pode queimar um pouquinho de gordura, mas é um tratamento mais incipiente, né? Ele é um complemento, né, Ele é um doutor? complemento. Então, dentro de um contexto do tratamento do lipedema, tratar a pele ajuda no resultado e o Morpheus é uma das técnicas que a gente pode utilizar. Entendi, porque eu estava achando que só o Morpheus já resolveria, mas não, tem que ter a cirurgiazinha, né? O Morpheus seria bacana para paciente que tem uma pele molinha. E em tese qualquer pele do corpo. Você pode fazer o Morpheus no abdômen, pode fazer o Morpheus no rosto, no pescoço, no glúteo, na coxa.
Então ele é bem Braço, multimodal. doutor, braço também, Pode. aquela regiãozinha do tchau, papada. Ó, Pode. que beleza. É bem interessante aí nesse cola aspecto. tudo, né, doutor? Dessa percepção de pele mais durinha, mais Entendi. colada, de você puxar e não conseguir descolar tanto. Com pouca gordura, né? Seria interessante, assim, dá para utilizar para qualquer tipo de pele, mas para os pacientes que não têm muita gordura e querem só tratar a pele, ele de forma isolada pode ser uma proposta bem interessante. Entendi. Tá vendo, Dani? Ô, doutor, tô vendo, eu tô aqui encantada. Agora, doutor, eu nunca nem tinha ouvido falar, na verdade, sobre lipedema, até aquela modelo Yasmin Brunet falar do problema que ela sofreu, né? Que ficou completamente inchada, as pessoas até comentaram bastante, foi bem polêmico naquele momento. E, ô, doutor, quais são os fatores que causam essa doença? Tá, eu não sou o maior expert do mundo em lipedema, ele está sendo muito divulgado hoje, né, no meio da medicina, nas mídias, quando aparece uma pessoa famosa. Mas o lipedema é uma doença inflamatória da gordura, geralmente nas pernas. Existem casos bem mais intensos e raros que acomete braço também, mas habitualmente é uma mulher que tem como se fosse dois corpos diferentes, da cintura para cima. Uma mulher mais magra, com corpo bonito, da cintura para baixo, muita gordura localizada. E isso é muito estigmatizante para muitas mulheres. E muitas vezes tenta fazer apenas o tratamento cirúrgico, que não é suficiente, o que pode gerar resultados insatisfatórios. Então, hoje, como a gente consegue rotular e diagnosticar, fica mais fácil a gente fazer um tratamento mais adequado para as pacientes. Entender de que é uma doença crônica, de que uma etapa, às vezes, de tratamento é insuficiente. A cirurgia ajuda bastante, mas ela isoladamente não é suficiente. Aí entra a lipoaspiração, entra tratamento de pele com morfos, outras tecnologias, acompanhamento com nutricionista, perda de peso, dermato, vascular. Então, é bacana entender que mulheres que antes se sentiam meio isoladas e não vistas, hoje elas podem ser ajudadas e melhorar a qualidade de vida com tratamento adequado. Joia. Entendi. Ô, doutor, agora falando nisso tudo aí que a gente está falando de tratamentos estéticos, cirurgia, é notório essa mudança de comportamento na sociedade, né? A gente tem visto realmente as pessoas se cuidando mais, procurando o bem-estar, praticando mais atividades físicas, evitando bebida alcoólica. É assim notório a mudança de comportamento. Você tem notado que essa mudança de comportamento mudou o perfil dos seus pacientes na clínica? Também tem ajudado a gente nesse aspecto, tem ajudado as pessoas também a desconstruir alguns preconceitos com cirurgia plástica. Tem gente que acha que cirurgia plástica é para pessoas preguiçosas que não querem se esforçar na academia. Não tem nada a ver. Ou que tem dinheiro que pode fazer uma cirurgia plástica. Não tem nada a ver. A cirurgia plástica, quando bem executada, ao meu ver, ela é para aquela alteração corporal que não é passível de melhora com os bons hábitos. Eu já me alimento bem, já pratico atividade física, tenho um bom tônus muscular, mas eu tive uma gestação e sobrou uma pele no abdômen. Ou minha barriga está um pouquinho abaulada por causa de uma diástase. Minha mama é pequena, grande ou caída, são tratamentos cirúrgicos. Mas a cirurgia sozinha também não resolve. Se a paciente ela não tiver bons hábitos, o que ela investe na cirurgia pode ser perdido depois. Se ela volta a ganhar peso, se ela não pratica atividade física, o resultado pode ser insatisfatório. Então, o melhor dos mundos seria a junção dos bons hábitos com uma cirurgia plástica bem executada por um profissional de bom senso e bem capacitado. A medicina do século XXI tem caminhado cada vez mais para a prevenção de doenças, para potencializar corpos saudáveis. As pessoas têm investido muito nisso. O mercado de wellness, de bem-estar, tem crescido muito e a plástica se encaixa nisso. Plástica, dermatologia, nutrologia, medicinas preventivas. Um cardiologista que, em vez de tratar o infarto, vai pegar um paciente e instituir medidas de saúde para que ele não venha a infartar. A medicina do estilo de vida, que é algo que a gente tem trabalhado na nossa clínica hoje, tem uma tendência de crescimento muito grande nos próximos anos, que é o médico trazer para ele a responsabilidade do corpo do paciente como um todo e não tratar de forma segmentar. Então, o cardio antigamente tratava o coração, o dermato a pele e o gastrointestino. Não, vamos tratar o paciente como um todo e entender de que corpo e mente estão conectados e quando um está bem, interfere positivamente no outro e quando um está mal, pode prejudicar o outro.
Então, deixar de segmentar o corpo em pedaços e tratar o paciente por completo. Está tudo meio que interconectado e a plástica bem executada tem nesse sentido. Transformar e potencializar corpos saudáveis e não tratar necessariamente doenças. Importante, doutor. Perfeito. Doutor, eu queria saber, quando o paciente sai da cirurgia com dreno, isso pode causar infecção? É raro. O dreno é um dispositivo chato, eu consigo dizer que é um mal necessário. Eu faço uma analogia simples para o paciente entender. Pense num box de um chuveiro com box e o ralo está ali para escoar aquele líquido. Se o ralo está fechado, pode empoçar o líquido ali dentro. Então, num procedimento de uma cirurgia plástica, a gente manipula tecidos, gordura, é comum produzir líquido na região operada. E para esse líquido inflamatório não ficar preso, a gente utiliza um dreno que direciona de uma forma mais sutil esse líquido lá de dentro. Se você não utiliza o dreno, pode empoçar lá dentro e gerar mais fibrose, aderências. Ele evita, no caso, né, doutor? Ele ajuda no processo. Ele não é confortável, mas ele é temporário, é um mal necessário, né? Eu gosto do dreno, não uso para toda a cirurgia, mas a chance de infecção é muito baixa. A gente usa pouco tempo, 2, 3, 5, 7 dias no máximo, de acordo com o porte da cirurgia. É, né? É. Mas assim, a gente joga no nosso Instagram e assim, essa pergunta, bastante gente queria saber, é referente ao dreno. É. E assim, eu já fiz cirurgia e precisei de isso me dava uma agonia. Isso, é. Ai, só de saber que você vai para casa com dreno, já me dá uma agonia. E assim, vai tirar, graças a Deus, pronto, tirou. É. A gente brinca que existe a vida antes e depois do dreno. Depois que tira o dreno, a paciente melhora a postura, as coisas começam a melhorar. É verdade, é verdade. Mas é um mal necessário. Meu Deus do céu, é um mal necessário. Ave Maria. Ô, doutor, outra coisa, uma curiosidade, porque eu nunca fiz, né? Tenho vontade, mas tenho medo. Todo mundo já sabe dessa que eu sempre falo. Mas eu fico observando, né? Tem uns umbigo, cada um tem uns que ficam maravilhosos, lindos, outros já nem tanto. Eu queria saber, assim, esse resultado perfeitozinho do umbigo é devido à técnica usada, escolhida pelo cirurgião, ou esse resultado perfeito é devido ao cuidado que a paciente teve no pós-operatório? Uma junção dos dois, né? Junção O cirurgião, dos dois? claro, com certeza, porque a gente pode fazer a nossa melhor cirurgia naquele momento do ato cirúrgico. Se a paciente Sim. não tomar conta de forma adequada depois, ela pode colocar em risco o resultado da cirurgia dela, né? Risco de abertura de pontos, infecções, cicatrizes que ficam inestéticas. Então, a gente precisa, para ter o melhor resultado, de muita parceria com a paciente. Se a paciente acredita que eu resolvo sozinho em questão de 2, 3, 5 horas, não tem o melhor resultado. Eu preciso que ela tome conta do corpo dela em casa e siga as orientações que a gente passa. Não dá para a gente estar em casa com a paciente o tempo inteiro para ver se ela está seguindo a orientação. Então, a gente conta com essa parceria e autorresponsabilidade. Algo que eu converso muito com as minhas pacientes. Os meus melhores resultados são quando as minhas pacientes entendem a importância delas no processo. A paciente que quer que o cirurgião resolva sozinho, geralmente dá um pouquinho de dor de cabeça no pós, porque a gente só mexe no corpo da paciente em tese em um único momento, durante um processo que às vezes demora 6 meses, 1 ano. Ela está muito mais em contato com o corpo dela do que a gente. A gente vai fazer aquele momento de transformação corporal, mas manutenção e potencialização do resultado depende da paciente, ou jogar a cirurgia fora, o resultado também é muito parte da paciente. E a gente está ali para guiar. Paciente e médico estão em sincronia com os melhores resultados. O doutor... Mas no caso rapidinho, Nanda, no caso do umbigo especificamente, é porque me chama a atenção. Tem que colocar um negocinho no umbigo, alguma coisa para fazer o formato? Um botão? Eu costumo dizer o seguinte, que nossas esculturas elas estão em constante transformação. São esculturas biológicas que incham, desincham, engordam, emagrecem, tem risco de trombosar e necrosar. Então é importante essa manutenção e esse cuidado no pós-operatório. O trauma que eu vou induzir no corpo da paciente vai induzir um processo de cicatrização que passa por fases. Tem uma fase inicial inflamatória, de mancha roxa, de sangramento, de inchaço, primeira semana em média, é a pior fase.
Tem uns memes na internet que as pacientes se arrependem de fazer essa cirurgia. É duro. Né? A primeira semana é complicada, viu, dureza. doutor? E aí a paciente entra na segunda fase, que vai até mais ou menos 90 dias, 120 dias, que é uma fase de desinchar e de fazer fibrose. Então, essa escultura, se não bem conduzida por uma fisioterapeuta e não for cuidada pela paciente em casa, pode modificar o que a gente fez na cirurgia. Então, a gente utiliza de dispositivos como placas, cintas, órteses de umbigo para moldar o processo enquanto o corpo está cicatrizando. Não é a regra para todo médico, tem formas diferentes de utilizar. Eu, particularmente, não sou fã das órteses. Eu faço um moldezinho com uma bola de gaze, que eu acho que foi a melhor forma da gente encontrar um encaixe perfeito para o umbigo da nossa paciente. Mas se utilizado de forma adequada, interferem positivamente sim no resultado. Se não utilizar, pode colocar em risco. Ô, doutor, é possível identificar se a paciente tem tendência aqueloide antes da cirurgia ou sempre é uma surpresa? Não, a gente pode identificar tanto por histórico pregresso dela como familiar. Né? Então eu sempre questiono se ela já fez cirurgias pregressas ou cortes, como que ela interpreta essa cicatriz. E a gente examina antes e vai dar uma tendência. Ó, sua cicatrização é muito boa, tem uma chance muito boa de ficar legal. Mas isso não tira a sua responsabilidade de cuidar da cicatriz, porque você teve uma cicatriz boa no passado. Da mesma forma, a paciente que já teve cicatrizes fortes, a gente não pode condená-la. Toda cirurgia é uma nova história, né? Mas essa que já teve uma cicatriz forte, já é um sinal de alerta. Vamos ser um pouquinho mais rigorosos, vamos ser um pouquinho mais cuidadosos, vamos aumentar a frequência de vinda ao consultório, porque qualquer início de um sinal de cicatriz forte, a gente começa a mudar as tentativas de fazer com que ela fique suave. Especificamente aqui na Bahia, eu fiz residência em São Paulo, por termos uma genética africana negra muito forte, a gente sabe que os estudos dizem que negros e asiáticos fazem cicatrizes mais fortes, a gente tem que ficar um pouquinho mais atento. Mas eu tenho pacientes negras com cicatrizes lindas, pacientes caucasianas que fazem cicatrizes fortes. Não tem como prever, é sempre uma caixinha de surpresa. É uma surpresa, né, doutor? Caixinha de surpresa. E a paciente também não desesperar, porque a cicatriz ela só fica pronta realmente no corpo depois de 1 ano a 1 ano e meio. Então ela não precisa desesperar no início, ela está um pouquinho mais vermelhinha, está com um relevozinho, não quer dizer que é definitivo. Tem coisa que a gente pode fazer para melhorar. Dá para ajeitar aquela loja, doutor? Dá. Dá para dar uma ajeitadinha? Tá. Existem tratamentos que a gente pode adicionar próximos da cirurgia, tipo beta-terapia, injeção de corticoide, para os pacientes que fazem cicatrizes sabidamente fortes, né? E numa eventualidade da cicatriz não ficar agradável, a gente pode fazer um refinamento cirúrgico numa segunda etapa. Pronto, aí fica perfeito. Né? Pronto. Minha próxima pergunta, eu vou pedir que nosso amigo Igor aí solte um vídeo aí para contextualizar. Solta o vídeo, Igor. Qual o segredo deste bumbum perfeito? Ai, Ana, eu acho que vou revelar verdadeiramente aqui em primeiríssima mão. Na verdade, eu comecei fazendo o bioestimulador de colágeno e hoje eu faço ele de 3 em 3 meses, o Eleva X. Mas ainda não tá igual. E tem um pouquinho de preenchedor que eu faço 2 vezes ao ano. Né? Geralmente 1 vez ao ano eu faço aquela super preenchida e 6 meses depois eu dou um retoquinho. E fica super natural, né? Super natural. Um formato lindo, fica natural. E aí agora eu comecei a treinar, então eu acho que além do preenchedor, ele deu um pumpzinho e você tem a sensação, de exercício que eu faço. Que quando você treina com o bioestimulador, com o preenchedor, parece que dá o resultado mais rápido, né? Muito, quando eu comecei a treinar, eu tinha recém-preenchido, assim. Então, logo no início, eu confesso que eu fiquei assustada, porque a bunda deu uma crescidona. Eu falei, meu Deus, eu acho que passou do ponto. E aí eu entendi que eu ia ter que preencher de uma outra forma mesmo, porque agora eu já tinha um ganho muscular também, né? Meio, gente, dá tempo ainda, vai. Mas eu acho que o mais impressionante é a textura da pele. É a textura. Mesmo. A pele fica dura, firme, né? Um dia eu vou tomar coragem, vou fazer o antes. Tá vendo? Então, doutor, a gente tem percebido, muitas mulheres comentam que deixaram de usar o silicone no bumbum e passaram a colocar preenchimento, né, um enxerto. E então a gente queria saber qual é o método que vem sendo mais usado atualmente e se o silicone no bumbum vai se aposentar de uma vez. Eu acho que tudo que é bem indicado tem uma chance bacana de ter sucesso, né? Então, quando a gente pensa de forma cirúrgica para o glúteo, temos basicamente 3 opções.
A gente pode aumentar o glúteo com uma prótese de silicone, a gente pode aumentar o glúteo com um enxerto de gordura e a gente pode fazer uma elevação do glúteo, um lifting glúteo cirurgicamente. É como se fosse uma abdominoplastia nas costas. Você tira uma ilha de tecido, suspende, mas você ganha uma cicatriz um pouquinho maior. Isso são para casos mais selecionados de pacientes pós-bariátricos, grandes perdas de peso, casos de exceção. Eu particularmente não coloco mais prótese glútea. Ainda bem que as minhas pacientes não me procuram para isso, porque eu acho uma cirurgia que, apesar dos resultados serem muito bonitos, muito agressiva para o corpo da mulher. E eu gosto de ser muito sincero com as minhas pacientes e explicar que qualquer prótese no corpo tem prazo de validade. Não existe prótese vitalícia. Se você coloca uma prótese no glúteo, você vai ter que tirar em algum momento no futuro. Se você bota na mão, vai ter que tirar em algum momento no futuro. E a prótese a longo prazo, ela pode causar atrofia dos tecidos. Então, uma paciente que no passado já tinha pouco volume, ao colocar uma prótese, pode ficar tudo mais fininho depois, e ao retirar pode até ficar com um resultado pior. Ao meu ver, a melhor indicação seria, não tenho gordura, não tenho de onde tirar a gordura e tenho pouco volume, a prótese seria a opção mais interessante. Hoje a minha técnica de eleição é o remodelamento glúteo com gordura dentro de um contexto de uma lipoescultura. Aí é ganha-ganha. Porque você tira a gordura das costas e do flanco, você já deixa uma cintura mais bacana e ao retirar essa gordura dos flancos já dá uma impressão de que o bumbum projeta. Essa gordura reposiciona no glúteo. Então você afina a cintura e cresce o glúteo, fica com um contorno muito mais tipo violão. Eu gosto de usar um termo que eu aprendi com um colega, um coração invertido. Pense num coração invertido que você está cinturado aqui em cima, cresce para a lateral e fecha embaixo e você ganha projeção. Gordura é bacana porque você não tem que comprar. Ela não dá contratura, ela não dá ruptura. O que pega fica pro resto da vida, legal. Tem as limitações, né? Porque ela vai viver como uma gordura do corpo. Se você engorda, ela volumiza. Então, tem gente que faz enxerto de gordura no bumbum e engorda, depois o bumbum cresce. Tem gente que emagrece depois e o volume reduz também. Então, pensando em custo-benefício, eu acho uma excelente medida. Fazer uma lipoescultura e com um enxerto de gordura no glúteo. O que ela falou gordura, é a própria gordura, que é um tecido seu, não tem como você rejeitar um próprio tecido, é muito raro isso acontecer. Então, eu acho um excelente custo-benefício o remodelamento glúteo com gordura. E aí, trazendo para o contexto do vídeo dela, ela citou, bacana, que ela faz acompanhamento provavelmente com um médico de confiança, um dermatocirurgião plástico, não sei. Ela faz bioestimulador, o Morpheus é um bioestimulador, então ele trata a pele, deixa a pele mais durinha, a sensação de toque é de pele mais durinha. Mas ela faz um pré-enchedor, talvez algum injetável a nível de consultório, como um ácido hialurônico, por exemplo, mas não tira a necessidade da paciente malhar. Você vê que ela faz o estímulo dela de musculação, talvez com alguma suplementação. Então, está dentro de um contexto amplo de tratamento de dermatologia, cirurgia plástica, atividade física, nutrologia, para ter aquele bumbum perfeito. Todo um conjunto, né? Então, a cirurgia plástica, de novo, sozinha não resolve, mas ajuda bastante. Não resolve. Ajuda. E ela até falou, né, doutor, que depois que ela fez e ela foi malhar, que o bumbum já deu um up, ela disse. É Isso. verdade. E a necessidade de manutenção. Então, uma etapa cirúrgica ou de preenchimento ou de bioestimulador, você vê que não é suficiente. Ela faz bioestímulo a cada 3 meses. Não é o suficiente. O bioestímulo, qualquer bioestímulo só dá efeito a partir de 60 dias, né, no corpo. Aí o estímulo que a gente faz hoje, tipo do Morpheus, de algum injetável, só produz daqui a 60 dias, 45, 60 dias. E ela faz preenchimento a cada 6 meses, porque vai perdendo o preenchedor injetável, com o tempo o corpo reabsorve os que são biocompatíveis, que é o que a gente hoje sugere. Preenchedores definitivos, a Sociedade Brasileira de Plástica e Dermatologia sugerem fortemente não utilizar, porque os riscos de complicações são altos. Doutor, deixa eu... Entendi. Ô, doutor. Deixa eu tirar uma dúvida aqui, Dani. Não, só porque ele... Diga. Quando você fala que injeta a gordura ali naquela região do bumbum, tem como? Porque eu conheço, não sei se você vai lembrar quem é, Daniele. Eu conheço um caso de uma pessoa que fez, como é a cirurgia, a da barriga, como é o nome da barriga aqui? Abdominoplastia. Abdominoplastia, doutor. Tá. E aí botou gordura no bumbum. Mas aí, em vez da bunda ficar assim, parece que cresceu pro lado, doutor. Sabe? A gordura, em vez de ficar aqui, veio pra cá. Você sabe o que é que eu tô falando, Daniele? Veio pra cá, doutor. Tem perigo disso acontecer? É difícil a gordura migrar. Ela Provavelmente fica ali? onde foi colocado.
tem que levar em consideração variações anatômicas. Tem Aham. pacientes que a gordura tem essas vantagens todas, mas tem limitações, porque a gente não consegue dar muita projeção. Sim. Se você quer um bumbum empinado para trás, talvez a gordura não seja suficiente, porque é como se fosse uma pasta que a gente injeta, né? Então a projeção Sim. você consegue mais com prótese, por exemplo, né? Sim. Então tem pacientes que têm um bumbum que é mais retificado e que já tem um quadril mais avantajado e que às vezes você não consegue projetar tanto para trás. É isso, parece que foi pro lado. É. Ficou com o lote. Em vez de ficar aqui, ficou aqui. Entendeu? Aí tem que ver como é que foi a técnica realizada pelo Aconteceu colega. isso, doutor. Mas é difícil a gordura migrar. Onde você coloca, ela meio que fica lá. Fica entendeu? ali, né? Ah, certo. Meu Deus do céu. Ô, doutor, Nanda, ele falou aí, ele tocou no assunto de que a prótese não é definitiva, que com certeza vai ter que tirar em algum momento. E aí me lembrei, doutor, do que vem se falando muito, do explante, né, do silicone no seio, que é que tem aparecido muitas doenças nas mulheres, que elas estão com essa preocupação dessa retirada do silicone. O que é que está acontecendo? Tá, vamos lá. Teve um boom de explante nos últimos anos e tem se tocado muito numa entidade chamada doença do silicone. Existe uma síndrome chamada síndrome ásia, que é descrita, que seria uma resposta inflamatória do corpo a um contato com um corpo estranho. A prótese de silicone é um corpo estranho, mas tem relatos, por exemplo, a vacinas, tem relatos, por exemplo, de marca-passo. Então, seria um corpo predisposto a um processo inflamatório a um contato com um corpo estranho. Só que é mega difícil para a gente fechar esse diagnóstico, tanto que é da alçada da reumatologia. Então, quando chega uma paciente no consultório suspeitando de doença do silicone, eu sempre solicito uma avaliação do colega reumatologista e a maioria volta sem diagnóstico. A rede social ajudou muito a difundir isso e gerou-se questionamentos e indagações dos dois lados. Bom, será que isso é real? Tem muita gente com silicone. Do outro lado, mas são sintomas vagos, como é que você fecha? Pode ser que você tenha só enxaqueca e qualquer outro problema e acha que o problema é da prótese. Bom, eu fiz bastante explante já, acredito que porque eu fazia a reconstrução de mama e eu cheguei a tratar 2 casos, são muito, muito, muito raros, de um tipo de câncer da cápsula da prótese. Então sim, a prótese pode causar câncer? Pode, mas é muito raro, mas existe. Então parece que existe um espectro de alterações que o contato da prótese com o corpo poderiam dar sintomas. Difícil de diagnosticar e que algumas pacientes, quando você retira a prótese, esses sintomas melhoram. É entender que a prótese é um dispositivo muito seguro para a maioria das mulheres, quando bem indicado, resultados muito interessantes, mas é um corpo estranho que vai envelhecer junto com o corpo da mulher. Não tem lógica uma menina de 18, 20 anos colocar uma prótese e achar que vai passar dos 80 com aquele dispositivo no corpo dela. Não tem lógica. Então, eu prefiro dizer para todas as pacientes, a prótese tem grandes benefícios, aumentar o volume, melhorar o contorno, deixar a mama mais durinha, massa. Mas você, ao colocar a prótese, assume potenciais riscos de complicação que não são frequentes, mas existem. Ela pode romper, pode dar contratura, pode infectar, pode dar o linfoma da cápsula da prótese, todos os tratamentos cirúrgicos. Qual que é a regra? Resultados bonitos e longevos. Mas em algum momento no futuro se prepara para fazer uma nova cirurgia. Seja porque você envelheceu, amamentou, engordou, emagreceu, a mama cedeu, aí você quer fazer uma suspensão mamária, aí você bota um dispositivo mais moderno, ou porque teve complicação real e você vai lá e troca. O explante, ele passa a ideia de que você retira e não coloca uma nova prótese. Então, a ideia do explante significa, eu vou findar o ciclo da prótese na minha vida. Que pode ser por causa de um problema da prótese, pode ser por uma suspeita do silicone, mas o que eu mais percebo são mulheres que falam, não pertence mais ao meu corpo. Não quero mais, né, doutor? Eu não quero mais. Eu vivi, foi bom durante um tempo, mas eu não quero ter que reoperar. Eu acho que não faz parte do meu corpo, porque agora eu quero ter uma vida mais saudável. Aí entra nesse contexto de uma vida mais saudável, de wellness, de uma vida sem tantos artifícios. E a prótese talvez não esteja encaixada com essa visão da mulher moderna. Tem algumas que já pensam nisso. Então tem mulheres que chegam no consultório, Felipe, ó, vivi bem a prótese, não tive problema, mas está na hora, você tira para mim? E aí eu vou explicar como é que é um processo de explante. Então é reduzir julgamentos, é individualizar o tratamento e dizer assim, se você tá tudo certo com essa decisão, tá, vamos achar o melhor caminho para você sem prótese agora. Ô doutor, aí no caso quando retira, que aí ela perde o volume, né? Aí
Claro que vai ter casos e casos, óbvio. Mas, no geral, a pessoa que não tinha muito seio, tirou o silicone, e aí fica sem volume nenhumzinho, aquela Tem que coisinha. ter uma cirurgia, não vai ficar pele, né, doutor? Daí você tem que analisar o tanto de mama e de pele que essa Caso a paciente caso. tem. Eu tenho um paciente de explante que eu só fiz tirar a prótese e não fiz nada. Tem pacientes que você tira a prótese e tem uma queda de mama, suspende a mama. Tem pacientes que querem manter algum grau de volume e você associa um enxerto de gordura, como você faz no glúteo, Sim. na mama. Então, para aquela paciente que não pode ou não quer mais prótese, a gente tem a opção de volumização da mama com enxerto de gordura. Bom. É diferente a cirurgia, mas dá para dar resultados bonitos e naturais. Eu particularmente gosto bastante. Ah, joia. Doutor, recentemente você publicou no seu Instagram que hoje consegue entregar cirurgias de altíssimo padrão na Bahia. Qual o procedimento, a técnica que você costuma associar, por exemplo, a uma lipoaspiração para alcançar um resultado tão impecável, um contorno perfeito, que isso é seu diferencial? Lipoaspiração é uma cirurgia que me encanta demais, porque antigamente era uma cirurgia simples que você fazia com uma cânula e você só focava em tirar o excesso de gordura. Hoje você consegue remodelar um corpo, retirando o excesso de gordura e reutilizando essa gordura para volumização. Hoje a cirurgia de lipo de alta definição tem caminhado para dar resultados mais naturais, reutilizando essa gordura dentro de grupamentos musculares, principalmente no homem. A cirurgia do homem é muito mais complexa. Então hoje a lipo de definição, você consegue melhorar o contorno retirando gordura localizada abaixo da pele. Você pode reutilizar essa gordura para volumização em regiões que estão faltando. O glúteo é uma dessas regiões, mas para o homem a gente pode volumizar peitoral, ombros, trapézio, os retos abdominais, que são os gominhos. Tem algumas mulheres que querem resultados mais atléticos, você volumiza essa gordura, esse músculo com gordura. É a lipo HD, doutor? A lipo HD seria a lipo de alta definição. A lipo convencional, cada vez menos feita, é uma lipo que você retira a gordura por debaixo da pele que está em excesso, mas você deixa meio que tudo por igual, e aí fica meio plano, que durante um tempo era satisfatório, hoje não se aceita muito mais, porque o corpo bonito ele não é plano. Ele tem aquele jogo de luzes e sombras, de côncavo e convexo, de curvas. Se você olhar um corpo de um atleta, por exemplo, ele não tem uma barriga plana. Você vê uma definição muscular que pode ser mais ou menos intensa de acordo com o corpo de cada paciente. A gente consegue fazer isso na lipoaspiração. Então a gente retira essa gordura, remodela o corpo e, como a gente falou no início, uma das funções da gordura que é perdida na lipoaspiração é a sustentação da pele. Associamos hoje tecnologias para retração de pele. O Morpheus é uma dessas tecnologias e existem as tecnologias utilizadas por debaixo da pele, que hoje, durante muito tempo, utilizei o jato de plasma, o Renuvium, muito bom. Eu fui o primeiro o médico que utilizou Renuvium aqui na Bahia. Hoje já é muito comum, né, difundido jatos de plasma, como Renuvium e Argoplasma. E hoje tem o Quantum, que é o que existe de mais moderno na cirurgia de contorno corporal a nível mundial, que você também causa uma boa retração de pele. E essa tecnologia, de novo, o primeiro a utilizar aqui na Bahia fui eu com um grupo de 3 colegas. Então a gente está trazendo para a Bahia algo que já é realidade em outros estados, para que as nossas pacientes não precisem mais migrar para fora daqui. A gente pode entregar o que há de melhor no contorno corporal a nível mundial aqui em Salvador. Tá vendo, gente? Dá para fazer tudo na Bahia. Super dá. Não é, doutor? Porque às Super vezes dá. a gente vê umas... fiz lipo. E aí a pessoa tá aquela quadradona. Gente, não, realmente, uma lipo com a definição é outra coisa. Você fala assim, rapaz, aí realmente diferente, né, Dani? Só que são cirurgias que exigem treinamento, exigem tecnologias para que a gente possa entregar um melhor resultado. Então, realmente, assim, precisa você ser capacitado para fazer esse tipo de cirurgia. Sim. Eu fiz cursos, eu fiz imersões com colegas de renome internacional. E hoje eu consigo refinar minha técnica aqui para as minhas pacientes. Por isso você Maravilha. tem o contorno diferenciado, né, doutor? Eu sou suspeito para falar, minhas pacientes gostam bastante. Ah, mas eu tô vendo no seu Instagram toda hora. Tchá! Chegou assim, agora tá assim. Chegou assim, agora tá assim. Tô vendo, eu tô acompanhando.
Apoiando toda essa garota. Não sei nem porquê, mas tudo bem. Deixa o tempo dela. Deixa ela à vontade, Deixa ela, né? deixa ela. Ô, doutor, hoje em dia, é considerado seguro a paciente fazer 3 procedimentos cirúrgicos de uma única vez? Ou você acha que é mais seguro fazer um por vez? Qual é a sua opinião? Eu falo para todos os meus pacientes que, para mim, segurança está à frente da estética. Eu vou tentar fazer tudo que a paciente me pede se eu julgar que é seguro para ela. Existem critérios de segurança e, dentre eles, tempo cirúrgico. É meio que chover no molhado, é bom senso. Quanto mais tempo você fica na mesa de cirurgia, mais anestesia você recebe, mais sangramento tem, mais parada você fica, aumenta o risco de intercorrência. E a minha cirurgia tem por objetivo transformar positivamente a vida das pacientes e não de forma negativa. Eu sei que toda vez que eu boto o pé no centro cirúrgico, eu me exponho junto com a paciente a risco de complicações. Então, o que é que eu posso fazer antes e no durante para que a cirurgia tenha a maior taxa de sucesso e reduzir risco de intercorrência? Nesse aspecto, Perfeito. depende muito da habilidade do cirurgião e do bom senso. Aí eu gosto de trabalhar como se fosse um plano de voo. Eu vou programar o meu avião para um voo de até 6 horas. Vou botar combustível para 7, mas eu quero chegar em 5. Então, eu vou calcular de acordo com o que eu sei da minha habilidade cirúrgica. Poxa, mamoplastia eu gasto mais ou menos 3 horas, abdômen mais ou menos 2, 3 e 2, 5, ainda tenho mais 1 hora de sobra. Beleza, mas se eu for fazer uma lipo das costas com tecnologia, enxerto glúteo, eu vou botar mais 2, 3 horas, vai para 8? Não posso. Vamos segmentar e fazer em 2 etapas. Só que tem colegas e pacientes que acabam esticando um pouquinho essa corda. A regra é dar tudo certo, mas você acaba indo para uma área de maior risco. Você está ali perto do despenhadeiro, que qualquer probleminha a mais... Eu não acho interessante pensar desse jeito. Meu público majoritariamente é de mulheres e mães que têm que voltar para casa melhores do que chegaram para tomar conta dos filhos. Eu não posso estar brincando com a saúde das minhas pacientes, são mães, esposas, filhas, que querem a vida para melhor e não para pior. Cirurgia plástica também, quando dá problema, chama muita atenção, mas é tipo acidente aéreo. Nesse momento, tem um monte de gente no Brasil inteiro operando e está todo mundo bem. A regra é ficar tudo bem. Mas é de bom tom a gente não esticar muito o limite da segurança. Dani, agora eu vou colocar aquela imagem. Você bota, Igor? Tá. Que é importante aqui para minha pergunta. Dona Gretchen, que mais uma vez passou por um procedimento cirúrgico, mas dessa vez eu acho que ela acertou, doutor. A gente olha, dessa vez a mulher ficou bonita, né? Ela tentou. E aí bom, o povo né? quer saber, a Gretchen tomou a substância? Eu não sei te dizer. O que eu posso dizer é que a foto da direita tá muito mais bonita, tá natural, tá condizente com a beleza dela, e da esquerda tá estranho, nem parece com ela, né? Isso a gente precisa ter esse bom senso, tanto a gente como o paciente, de entender até onde vale a pena investir, e a partir daqui vem o risco das complicações e das deformidades. Ali ficou deformado o rosto dela. Chama atenção de forma negativa, né? Geralmente, quando ela deve ter feito um preenchimento muito grande ali, e existem substâncias para você reverter alguns tipos de preenchedores, né? Como os ácidos hialurônicos. Você pode usar uma hialuronidase. Tem preenchimentos definitivos que é difícil de você tirar, às vezes só com cirurgia, mas é difícil dizer se ela tomou alguma substância de emagrecimento, talvez dentro do contexto aí. Não, aí foi o contexto. Pode voltar, Igor, para Dani. Mas que tá bem melhor, tá bem Tá melhor. bem melhor, Que bom, né, doutor? Mas Não, tá, Gretchen agora tá tudo agora tá certo. uma gata, dessa vez ela acertou. Ô, doutor, a pergunta é a Agora seguinte, sim. porque a cirurgia plástica tá evoluindo tanto que, se a pessoa quiser, ela não envelhece mais, né? Gretchen é um exemplo. Agora, graças a Deus, ela acertou. Você acredita que a gente está chegando num ponto que realmente a gente consegue driblar o envelhecimento? Do que eu tenho estudado sobre o futuro da medicina, tem gente hoje que fala em imortalidade. Tem algumas pessoas que falam sobre isso. Assim, é uma junção de muita coisa além da cirurgia plástica, né? Essa questão do wellness, de você procurar uma vida mais saudável,
nanorobótica, terapia genética, substituição de órgãos. Então, a gente provavelmente vai conseguir passar dos 100 anos muita gente que já está circulando entre a gente aqui. E essas pessoas querem chegar lá funcionais e bonitas. Aí a plástica entra no contexto de manter e perpetuar a beleza natural dessas pessoas que vão viver por muito mais tempo. Aí, de novo, ela sozinha não resolve. É dentro de um contexto de uma alimentação saudável, de atividade física, de um pensamento positivo, de cuidar da pele, de cuidar de exposição solar de forma demasiada, evitar tabagismo. É tudo junto. A plástica entra para aquelas alterações que os bons hábitos não resolvem. Então, dá sim para a gente conseguir dar uma esticada na percepção de longevidade através de procedimentos cirúrgicos bem executados. Tem que ter o combo, no final das contas, né, doutor? Acaba tendo que fazer o combo. Aí quem acha que a cirurgia plástica sozinha resolve acaba ficando frustrado. Ou quem acha que a cirurgia plástica também não presta, vai atrás de procedimentos estéticos a qualquer custo e causa as deformidades. Pois é. Entendeu? Então, verdade. Acho que é uma junção por de aí. tudo. Médico e paciente de bom senso se dão bem. Quem não tem bom senso acaba deturpando o processo. Com certeza. Agora, doutor Felipe, fuçando também suas redes sociais, como Nanda, estava lá eu fuçando, e me chamou a atenção uma coisa, que você tem preocupação no acolhimento com suas pacientes. Eu vi você falando sobre isso, que você permite que a sua paciente escolha uma música na hora da cirurgia, que você faz questão de ficar de mão dada com a cliente, com a paciente, porque a paciente, né, se sente segura e tal, até ela ficar totalmente sedada. Aí eu falei, poxa, que bacana. Me gerou curiosidade. Da onde foi que surgiu esse seu lado bastante humano? Foi algum caso marcante ou foi isso você já vem aplicando desde o início do seu trabalho? Eu já sou um pouco assim por essência mesmo, sabe? Acho que a educação que meus pais me deram, acho que da essência do ser médico, de cuidar do outro, mas isso foi desenvolvido com o tempo e entendendo de que a cirurgia plástica é muito mais profunda do que apenas um remodelamento corporal. Envolve expectativas, envolve sonhos, envolve dores muito profundas. Entenda que é uma dor real a ponto de uma paciente pedir para um médico sedá-la e um outro usar um bisturi do jeito que ele quiser e cortar o corpo dela. Se isso não é uma dor real, eu não sei o que é que é. Então, é a ponto de, cara, muda meu corpo através de um bisturi. E isso gera insegurança, tanto por parte da paciente como da família ao redor, que acabam taxando a cirurgia plástica como futilidade e algo desnecessário e acabam não dando muito suporte. E quando ela faz um vínculo médico-paciente mais bem estabelecido e ela entende de que a cirurgia pode trazer benefício, ela acaba comprando a ideia, mas não deixa de ser uma cirurgia. E aí se coloca no contexto da paciente no ambiente cirúrgico. Geralmente a paciente está despida, num ambiente frio, num ambiente com pessoas que ela nunca viu na vida, né? Técnico de enfermagem, enfermeira, o anestesista talvez tenha visto uma vez ou não. Quem que ela conhece ali? O cirurgião dela que ela fez vínculo no consultório. Então acho que o mínimo que eu posso entregar para minha paciente no momento de altíssima ansiedade e expectativa é estar do lado dela, é fazer uma experiência sensorial positiva. O contato de uma mão com uma outra é uma coisa surreal. Tem muitas pacientes minhas que falam, Felipe, você não entende a importância de você estar ao meu lado, demais, segurando na minha mão até a hora de eu dormir. A experiência sensorial do calor, a gente gera um pré-aquecimento no leito da paciente. Não é só por uma questão de ser confortável. A gente sabe que o pré-aquecimento da paciente reduz intercorrência cirúrgica. Então a gente tem esse cuidado de aquecer o leito, botar uma manta térmica em cima da paciente. E também existe evidência de que o último dos sentidos a apagar numa anestesia é a audição. Então talvez ela esteja parada com o olho fechado, ela ainda está ouvindo uma música que pode ser uma conexão com algo que dá calor no coração dela. Então as pacientes escolhem músicas que às vezes acalmam o coração ou que são sentimentais. Eu já tive paciente que pediu, Felipe, bota essa música aqui, que é a música que eu lembro, que é uma música infantil que lembra do meu filho. Então por que não fazer isso? Por que tornar o ato cirúrgico algo robotizado e distanciado se a gente entende que faz uma diferença absurda no tratamento da medicina, a humanização do tratamento? No mundo que está cada vez mais de robôs e IAs, o que está diferenciando um médico do outro é justamente ser humano.
E a gente tem se distanciado humano, disso. O médico, de forma geral, tem sido muito criticado na sociedade, porque tem feito atendimentos muito rápidos e não tem tido o tempo de ouvir e acolher o paciente, que é algo que eu luto contra lá no consultório. Por isso que eu falo de atendimentos personalizados e humanizados, para que eu tenha tempo de ouvir a minha paciente, a demanda específica dela, a queixa dela, fazer um exame físico bem feito e achar o tratamento adequado para ela. E não adequar a minha paciente ao meu tratamento. Prefiro saber de um monte de técnica e saber que para aquela paciente, para Maria, essa técnica é melhor e para Joana é completamente diferente. E está do lado dela do início ao fim. Eu nunca prometo resultado, porque o resultado não depende só de mim. Depende dos hábitos dela, da genética dela, depende de um monte de fator. Eu prometo compromisso, que é o que eu posso controlar. Está do lado da minha paciente do início ao fim do processo, receber um abraço, dá tudo certo, resolver eventuais intercorrências, porque as coisas desse jeito acho que tendem a ser muito melhores. E quando a gente passa por procedimentos cirúrgicos, eu já passei por pequenas cirurgias, eu estive na posição de paciente, eu vi o quanto isso faz diferença. Eu fiz uma pequena cirurgia aqui, o cirurgião era um grande amigo, a anestesista era a esposa dele, uma amiga, e eu me senti extremamente acolhido, em paz. Ela foi me dizendo passo a passo: Felipe, agora eu vou botar um dispositivo no seu dedo, vou medir sua pressão, vai apertar seu braço, vou botar um oxigênio aqui no nariz, vou fazer um sedativo, você vai ficar confortável, quando o médico chegar, aí eu vou te afundar de vez. Ela me passou o passo a passo, eu confiei e me permiti levar, o procedimento transcorreu sem problema nenhum. Então, essa conexão é fundamental para o sucesso do tratamento. Realmente Com certeza. é um diferencial mesmo, viu? Porque É um diferencial, com certeza. eu já passei por cirurgia e, assim, aquele momento que a gente chega ali, como você falou, a cama fria, a gente se sente aquele medo. Então, assim, esse acolhimento do médico, e isso que você falou da maca tá quentinha, realmente deve ser uma maravilha, porque a gente chega, tá um gelo, né? Já me tremendo. Já se tremendo, com medo, a sala cheia de gente. Realmente assustador. Então, o médico tá ali naquele acolhimento diferencial. Muito bacana. Infelizmente, que tem diversos colegas que às vezes só entram na sala de cirurgia depois da paciente já sedada e preparada. Alguns fazem a marcação da paciente no dia anterior do consultório. Então, ele acaba não estando nesse contato e a paciente acaba ficando só. Eu não acho correto, não queria que a minha família fosse tratada desse jeito, e muito menos eu, porque eu faço com a minha paciente. Então, eu faço questão de estar do lado dela, segurar na mão dela, acolher, botar uma música bacana, garantir de que a experiência está positiva, porque eu falei que eu gosto de aprofundar os assuntos, né? Eu te falei no início. Não é só sobre um remodelamento corporal, é muito mais profundo do que isso. O meu foco final é gerar uma memória afetiva positiva na vida de quem me procura. Daqui a 5 anos, numa conversa de mulheres, de amigas, talvez num barzinho, conversando, tocar um assunto de cirurgia plástica e ativar na memória da paciente, falar assim: cara, a minha experiência com o Felipe foi uma experiência positiva. E para isso acontecer, estudei para isso, como é que a gente entra na cabeça do nosso paciente, do nosso cliente? Através dos 5 sentidos. Então, se você acessa a mente do paciente através dos sentidos, seja no toque, no cheiro, na audição, sabe? Um aspecto visual bacana gera uma memória positiva, e quando ela lembrar lá na frente, fala assim: cara, minha experiência foi positiva. Alcancei meu objetivo. Maravilha. Maravilha, doutor. Maravilha. Ô, doutor, nosso episódio já está quase chegando ao fim. Vendo que tem que ter outro com as 3? Quase, doutor. Quase, né, Dani? Eu não falei nada ainda. Mas agora a gente tem nosso momento mitos e verdades da Eita. cirurgia plástica. E eu que vou começar falando aqui, doutor. Vamos lá. Doutor Felipe, se você fizer lipoaspiração, nunca mais engordará na região operada. É mito ou verdade? É mito com um pouquinho de verdade. Porque a gordura que você retira, ela não volta. Então, as pacientes que engordam, geralmente, aumentam o volume em regiões não tratadas. Então, você vê, às vezes, uma pessoa que fez uma lipo de abdômen e engordou e está com o rosto cheio, o braço cheio e a barriga nem tanto. Então, a gordura que é retirada não volta, mas não tira 100% da gordura. A que fica pode aumentar. Eu acho que não deve considerar engordado depois de lipo. Entra numa vibe positiva, se manter com bons hábitos para perpetuar o resultado. A mulher que faz redução de mama não terá leite para amamentar o bebê. Mito ou verdade? É mito. Também
tem um quezinho de verdade, mas é mito. Porque assim, quando a gente reduz a mama, a gente não tira a mama por completo. Ela vai continuar tendo tecido mamário e, numa eventual gestação, o corpo da mulher vai ser modificado e vai preparar a mama para gerar leite para nutrir o bebê. Contudo, pode ser que as conexões da glândula mamária com a papila, com o bico, estejam alteradas por processos cicatriciais e o leite não consiga sair de forma adequada. E se o bebê não consegue puxar o leite, ele para de sugar e se falta o estímulo de sucção, a própria mama vai pensar, não precisa mais de leite e aí começa a murchar. Então quem faz cirurgia mamária, qualquer que seja, que precise modificar o posicionamento da areola, uma redução, uma mastopexia, tem que entender de que existe o risco teórico de não conseguir amamentar. Mas eu conheço um monte de mulher que já fez cirurgia mamária e amamenta super bem. Conheço uma mulher que nunca tocou cirurgicamente na mama e não consegue amamentar. Não tem como prever. Tem de tudo, né, doutor? Tem. Doutor, colocar silicone no peito deixa o seio mais sensível ao toque para sempre, mito ou verdade? É mito. Temporariamente pode acontecer, mas depois que passa o processo de cicatrização, a regra é ficar tudo bem. Existe um risco raro de alterações definitivas, mas é muito raro. Doutor, prótese de silicone é definitivo? Não. Temporária, aproveita o máximo que puder e em algum momento da vida você vai ter que tirar. É mesmo, doutor? É um corpo estranho, vai envelhecer Já junto tá na hora contigo. da sua, Nanda. É porque Na hora de eu trocar tenho sua prótese mama. de silicone. E quando eu coloquei... prótese definitiva. Eu já ouvi falar muito isso. Eu acredito que talvez alguns colegas possam ter falado isso, mas pode ter uma deturpação do sentido. Existem próteses que dão marcas de prótese, dão garantia vitalícia. Enquanto a prótese no seu corpo tiver uma contratura, uma ruptura, eu te dou uma nova. Garantia vitalícia não quer dizer que ela vai durar para sempre. É a interpretação, né, doutor? Pode ser mal interpretado isso aí. É verdade. Quanto mais jovem a pessoa fizer a cirurgia, melhor será o resultado estético para toda a vida? Depende da manutenção que ela der depois. Mas, claro, se você pensar que um paciente mais jovem é mais saudável, tem menor risco de doenças e intercorrências, você pode ter um resultado muito mais longevo, né? Mas eu tenho pacientes que já são até idosas, muito mais saudáveis do que algumas meninas novas que têm resultados sensacionais e bem duradouros. Então depende muito da manutenção que a paciente vai dar à cirurgia. Joia. Eu acho que é isso, né, gente? Doutor Felipe, o nosso episódio chegou ao fim. Não, a pena passou rápido, né? Tá vendo, doutor? Passou rápido. Gostou, Quero doutor? agradecer demais. Bastante energia muito boa daqui. De Que novo, bom. já me fiz um convite. Estou esperando o próximo convite com as 3. Quando o Gabi voltar, doutor quero- Felipe volta, viu, eu quero gente? É isso. Aí eu vou fazer um convite quero lhe diferente. Se vocês agradecer. quiserem utilizar a nossa clínica Ó, nova, Dani. que tá super bonita, ali na Praça dos Eucaliptos, para fazer um podcast integrado com a natureza. Tem uma goiabeira linda na frente. Olha! Ah, a gente pode faz fazer um externa podcast também, diferente, viu, então. doutor? Podemos. Pode marcar esse episódio externo lá na sua clínica. Fechou. Final, Foi um prazer final do lhe ano, conhecer, final do quero- ano, Dani tá aí, né, Dani? Pois é, vamos marcar então. Vamos Quero sim. lhe agradecer. Foi um episódio bastante esclarecedor. E vamos ver se dá certo esse encontro aí presencial das 3 juntas, né? Fechado. Com certeza, foi um episódio super bacana. Tenho certeza que a mulherada adorou. E eu quero que o doutor Felipe diga onde é que a mulherada pode encontrar ele. Ó, tem minha rede social, né? No Instagram, @dr de doutor.felipe com 2 L's, pra galera não errar. Tem que ter 2 L's, né? Meu pai botou Certo. Barbosa. E hoje a nossa clínica fica situada em Salvador, do bairro do Caminho das Árvores, na Praça dos Eucaliptos, que a galera fica fazendo uma corrida lá, chamada Clínica Afiora Saúde. A Fiora vem da palavra italiana afioramento, que é florescer. Tem tudo a ver com o que a gente faz. A gente acaba florescendo a vida de novas mulheres ou novas pessoas que querem uma vida melhor. Já quero conhecer. Integrado com a natureza, tá belíssima a casa. O convite está feito para vocês. Joia! Pronto. O Elas Ensina Então vai, é isso, nosso ficando, episódio. vai ficando por aqui, né, Dani? Por aqui. Com certeza. Um beijo, gente. Até o próximo episódio. Tchau, tchau. Tchau, tchau.